Olá, educadores e educadoras, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educativa Podcast. Hoje, com muita alegria, recebo Beatriz Alcântara, que é coordenadora pedagógica da Escola Equilíbrio em São Bernardo. Vai ser um papo maravilhoso. Mas antes da gente começar aqui, eu quero agradecer muito o nosso patrocinador master, a Engenhoteca, empresa de cultura maker, STEAM, robótica, que tem trabalhado fortemente essa questão da criatividade, esse trabalho mão na massa dos nossos alunos. Então, se você é gestor escolar e está buscando um parceiro de qualidade nessa área, acesse o QR Code que aparece agora na sua tela, vá para o site da Engenhoteca, conheça os planos, uma empresa muito séria, já há muitos anos no mercado, que eu tenho certeza que algum desses planos vai atender exatamente o que você busca. E também falar um pouco sobre a Educativa Streaming Education. O Educativa Podcast é um produto que nos ajuda a falar sobre a importância dos professores, coordenadores, a gestão. E a Educativa Streaming Education é uma plataforma com mais de 60 cursos voltados exclusivamente para esse público da educação básica. Então, se você é professor e está precisando investir na sua formação, se você quer crescer, acesse o QR Code que também aparece agora na tela. E também uma fala especial aqui. Se você é gestor de uma escola e está precisando, você está anotando ali, olha, os meus professores precisam de um apoio nessa área, eles precisam crescer, eles precisam estar antenados nos temas mais modernos da educação, invista na carreira deles, a gente tem planos especiais para essa parceria com escolas, tá bom? Conheça o nosso site, o nosso trabalho, muitos colégios aí de referência já são parceiros da Educativa e eu quero te convidar a ser também, tá ok? Dito isso, vamos então começar aqui o papo com Beatriz. Beatriz, muito obrigado pela sua presença e eu quero começar nossa conversa te dando uma oportunidade para quem ainda não te conhece, saber quem é a Beatriz. A gente aqui, antes de começar a gravar, já estava falando um pouquinho da sua idade, a gente não vai revelar, brincadeira, vamos revelar. A Beatriz só tem 27 anos, mas já é da gestão, coordenadora pedagógica. Fala um pouquinho da sua história, como que ela se entrelaça com a educação, de onde veio essa vocação. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui hoje, contribuir com esse podcast. Uhum. E para contar um pouquinho, né, sobre mim, comecei essa jornada 9 anos atrás, né, pensando na graduação que eu ia seguir, aquela indecisão, né, aquele momento importante da nossa vida. E aí eu tive uma experiência com um grupo de crianças na igreja, né, e eu conduzi esse grupo enquanto estava tendo o culto ali, né, os pais ficavam no culto e eu conduzia alguns momentos com essas crianças. Olha E só. eu sempre tive esse interesse, né, em brincar com a criança, sempre fui aquela prima que senta no chão, brinca com as crianças Aham. pequenas, então o interesse eu sempre tive, né? Mas foi depois dessa experiência que eu falei, não é a pedagogia mesmo que eu vou fazer e seguir por esse caminho. Uhum. Comecei a pedagogia e logo que eu comecei a pedagogia, iniciei um estágio, né, no ensino fundamental, fiquei 1 ano fazendo esse estágio, e depois entrei na escola que eu tô até hoje, né, que é a Escola Equilíbrio. Comecei lá novinha, né, de tudo, como assistente, aprendi muito, tive muitas professoras que auxiliaram, né, na construção dessa carreira, né, nessa formação. Observei muito práticas que eu concordava, que eu não concordava, fui modelando, né, conforme o tempo, e alguns anos depois tive a oportunidade de assumir a minha primeira turma, né, foi um desafio, Uau. mas eu fui com muita energia, né, muita garra, buscando aprimorar, fazendo cursos, me especializando mesmo, e fiquei como professora há alguns anos, até que fui convocada, né, no concurso de São Bernardo. Uhum. Então, saí da Equilíbrio em outubro para assumir uma turma, né, na prefeitura. E aí, em janeiro, eu achei um jeitinho de conciliar, porque eu não aguentei ficar longe da Equilíbrio. Olha só. Então, eu trabalhava meio período na prefeitura e meio período na Equilíbrio. Fiquei nessa por quase 2 anos, quando surgiu a proposta para assumir a coordenação. Então, exonerei na prefeitura e estou aí na coordenação desde 2023. Esse ano Que vai fazer legal. 2 anos. Que legal. Na sua carreira, posso dizer que as coisas estão acontecendo até que rápido, assim, né? Assim, você com a sua idade já está na coordenação. Isso é muito bacana e aponta para pessoas que podem estar nos assistindo que estão nessa indecisão que você falou lá de trás, né? Eu trabalhei muitos anos na educação superior e a gente lidava muito com essa indecisão do jovem vocacional. O que eu faço da minha vida, pelo amor de Deus? Porque é uma tarefa ingrata. Você ali com 17 para 18 anos, né, em média,
ter que lidar com uma decisão tão fundamental para a sua vida, né? Obviamente que o mundo mudou, né? A questão até do ensino superior tem se ressignificado, mas é uma decisão muito importante que deixa os jovens muito ansiosos. Mas, pelo visto, você fez a escolha certa, né? As coisas têm caminhado bem. Um outro ponto que você fala que me chama a atenção, que é um convívio que eu tenho também, é o quanto as igrejas, elas promovem essa escolha nos jovens, seja na parte pedagógica daqueles que ajudam a cuidar das crianças, mas você vê muito isso na parte da música, por exemplo, né? Sim, Muitos músicos de carreira que vão estudar música surgem porque tiveram suas primeiras experiências na igreja, né? Então sim. a igreja ela é um celeiro de vocação, de talento para as pessoas. Eu acho isso incrível, muito bacana mesmo. Eu queria falar de alguns números da Escola Equilibrium aqui. É uma escola de 14 anos de Sim, história. Ela fica no Ruge Ramos, um bairro muito importante aqui do ABC, em São Bernardo do Campo. Atualmente vocês estão com 120 alunos, isso, né, de educação infantil. sim. Muito bom isso. Então, uma escola que trabalha, penso eu, muito fortemente a questão do acolhimento, porque não tem outro caminho, né, a não ser esse na educação infantil. Algumas escolas um pouco mais, outras não colocam tanto como foco, mas eu queria te fazer uma pergunta que me chama muita atenção aqui, que você me trouxe como pauta. Escola Equilibrium, já na educação infantil, que é o foco dela, é uma escola bilíngue, né? Sim. Fala um pouco mais sobre isso. Eu acho que a maioria das escolas não tem isso, acho que é uma inovação mesmo. Lógico, o bilinguismo cresceu muito nos últimos anos, mas na educação infantil já, eu acho que não são muitas que têm. Fala um pouco disso para a gente, a importância, como que acontece isso na Equilibrium. Sinceramente, para a gente acontece de uma forma natural, né? A escola nasceu como uma escola bilíngue há 14 anos atrás, Hum, então faz parte da nossa prática, né? É um dos critérios. Então a gente foi construindo formas de trazer isso, né, de forma significativa para as crianças, né? De trabalhar o nosso vínculo com eles também. Com essa questão do inglês, então acontece de forma natural, né? A gente às vezes recorre sim à língua materna, né, em casos muito extremos de desregulação emocional, uhum, quando a gente precisa acessar aquela criança, né, que desorganizou por algum motivo, uhum. mas em 99% do tempo a gente se comunica ali com eles em inglês. É muito legal, porque a gente não utiliza apostilas, né? A gente trabalha com projetos. Então a gente sempre faz Uhum. uma sondagem no começo do ano para saber um tema de interesse do grupo. E aí a gente vai percebendo esse tema e aí elabora um projeto, né, com esse tema de interesse que trabalha as diversas questões de desenvolvimento. Então, a coordenação motora fina, a oralidade, a matemática, tudo isso nesse tema. E aí surge também o inglês. Então, por exemplo, tem uma turma fazendo um projeto sobre insetos. Tem insetos que eles não sabem o nome em português, mas eles sabem em Uhum. inglês. Então é Uhum. bem legal ver essa construção deles, né? A turma ali de 2 anos que ainda está construindo essa fala, construir a fala em inglês, né? Eles trazendo essa Aham. referência. Mochila para eles, por exemplo, é uma palavra que não existe, né? É sempre o bag que eles trazem. Aham. Então foi acontecendo de uma forma natural, assim, claro, a gente está sempre acompanhando, sempre observando, vendo o que mais a gente pode fazer, né? A gente usa muita música, muito repertório de livros também para auxiliar nessa parte do inglês, mas é algo que acontece de forma natural para a gente. Uhum. Nossa, muito legal. E me fala uma coisa, você acompanha esse desenvolvimento deles dia a dia, né? Sim. A criança, quando ela chega ali bem novinha de idade mesmo, já nessa cultura, nessa imersão bilíngue. Você já começa a observar que ao longo dos anos ali com vocês, como que se dá isso realmente da fala, do listening, né? Enfim, de Uhum. tudo, de todo esse processo. Obviamente que a criança, na educação infantil, eu posso estar sendo um pouco ignorante nesse sentido, ela não vai estar 100% fluente no idioma. Mas como que é esse desenvolvimento real ali, ano após ano, com as crianças? O entendimento deles é 100%. A Hum, gente não sente a necessidade de traduzir. Inclusive, isso é uma coisa que acontece muito rápido, né? Porque às vezes a criança, né, é uma adaptação, chegou há pouco tempo. Em um mês a gente já percebe que evoluiu muito essa questão do inglês. É a primeira coisa assim que os pais trazem. Nossa, já está trazendo palavras em inglês, né? Já está entendendo. Que legal esse trabalho, porque realmente a gente expõe a criança a esse vocabulário, né? Pensando que a hum, criança passa ali, né,
Depende muito da criança, mas em torno de 8 horas na escola, uma exposição de 8 horas na língua inglesa, né, faz com que ela ganhe um entendimento com bastante facilidade, né? É diferente Sim, da gente, né? Na nossa época a gente ia fazer um curso, fazia de sábado, exato. 2 horas por semana, não tinha essa exposição. Eles não, eles estão tendo com música, com palavras, com frases, com literatura. E Uhum. aí a parte da produção deles, né, da oralidade no inglês, a gente percebe que tem muita facilidade com os pequenos. E aí, conforme eles vão crescendo, alguns se mostram um pouco resistentes a isso, sabe? Então, eu percebo, por exemplo, na turma de 2 a 3 anos, eles trazem todo o vocabulário do projeto em inglês. Uhum. Eles procuram, por exemplo, na área externa o bird e ficam bird, bird, bird. Então eles vão trazendo essa referência. Os mais velhos não, eles já entendem, né? Essa questão da Uhum. separação, o que que é o inglês, o que que não é o inglês, né? Eles separam muito bem esse idioma. Então a gente tem Uhum. que incentivar eles de outras formas, né? Seja cantando músicas ou com atividades mais elaboradas, né? Que tenha como esse objetivo a produção do repertório em inglês. Mas a gente percebe que eles produzem sim com essas estratégias. Que legal, isso é muito bom. Imagino que para as famílias, quando elas começam a ver o fruto ali, né, voltando Uhum. para casa, às vezes falando coisas que nem os pais sabem, né, em alguns cenários. Obviamente que eu imagino que uma família que busca uma escola infantil bilíngue já é uma família que traça ali um projeto de vida para essa criança, né? Não, eu quero já você ali se preparando, não passe o que eu passei, né? Não tenha que, meu Deus, penar tanto para conseguir falar um inglês, que seja um processo mais fluido, mais suave. Fala muito sobre isso, né? Me fala uma coisa. Dentro dessa perspectiva do ensino infantil, né, da educação infantil ali, vocês como escola privada, obviamente que essa questão do bilinguismo é um grande diferencial, uma marca, né, porque desde o começo vocês já são, não é algo novo, é Sim. algo que já faz parte do DNA da escola. Mas quais outros pontos você encara como, visto pelos pais, na perspectiva dos pais, como são os primordiais ali no checklist, quando um Uhum. pai chega ali na escola, o que não pode faltar na escola, que eles mais perguntam, é o que? É infraestrutura, eles olham muito, visão pedagógica, linha pedagógica. O que hoje ainda é o top 3 ali na experiência de vocês, os pais mais têm buscado numa escola? Olha, pelo menos assim, mediante o nosso público, né, quem busca a escola Equilibrium, a gente percebe que valoriza muito esse contato com a natureza, né? Então, Uhum, é uma escola que tem um quintal enorme. É uma uhum, escola em que as crianças fazem comidinha com terra, com as folhas, com as sementes que caem da árvore. entendi. Então, eles têm esse contato efetivo com a natureza, eles andam descalços, eles brincam com a água, eles têm esse movimento mesmo, né? Os projetos rodeiam muito também esses temas relacionados à natureza. Então, esse Uhum, é um grande atrativo para os pais, né? Quando eles entram na escola, eu observo muito assim a reação até das visitas, né? Quando eles entram na escola e observam aquele quintal, é algo que brilha os olhos deles, né? uhum, E também a questão do acolhimento, né? Porque a gente busca acolher muito as necessidades, né, das crianças e das famílias também, né? Porque a adaptação não é só para criança, né? É para é, criança, é para família, é para o professor. Então a gente busca dar esse acolhimento para a criança, para a família, né? Trazer essa segurança. E eles percebem, né, esse movimento, esse acolhimento, o abaixar, o falar nos olhos, o entender o que a criança está sentindo, dar ferramentas para a criança se acalmar. Então essa é uma ferramenta também que é muito valorizada pelas famílias. legal. É muito interessante você falar sobre isso, né? É um diferencial mesmo, porque a gente que vive nas grandes cidades está cada vez mais, né? Uma selva de pedra, um mundo do concreto, muita tela, muita tecnologia e um afastamento cada vez maior do pé no chão ali, pé, igual você falou, na terra, contato com as árvores, as plantas, a natureza. Isso tem se perdido muito. Então, quando a escola vem e traz isso para a criança, é um diferencial e tanto. E você tinha comentado comigo, acho que encaixa bem a gente falar disso agora, sobre essa questão de ser uma ecoescola, né? Que você falou para mim que inclusive é a primeira do ABC nesse conceito. O que seria uma ecoescola? Como que vocês trabalham com isso? Como funciona?
Esse é um projeto que me orgulha muito, né? Então, resumidamente, Ecoescolas é um programa, né? Que você tem que cumprir ali 7 passos, né? Para receber esse selo de Ecoescola. Então, são 7 passos rigorosos que envolvem você levantar um problema, né? O maior problema, né? Porque sempre tem mais que um problema relacionado à sustentabilidade para se olhar. E atuar nele, né? Então, fazer conselho com as crianças, ter essa comunicação com a família. Tem vários passos que a gente vai seguindo, né? E a gente começou, né, no ano passado, que foi quando a gente recebeu esse selo. A gente aprimorou ainda mais para esse ano, né? Porque é algo novo, né? Sustentabilidade, educação infantil não é algo que você encontre com facilidade. Então a gente foi pesquisando muito, a gente foi oferecendo essas ferramentas para as crianças, né? E vendo o que tinha significado para eles. Eu lembro que na minha época, né, de educação infantil, quando se falava de sustentabilidade, falava-se muito de separar os lixos, papel, plástico, vidro, metal, sendo que é uma separação que nem é feita aqui no Brasil, e economizar água, mas era algo raso, né? Não tinha esse aprofundamento. E hoje as crianças da Equilíbrio, elas se aprofundam. Então nós temos alguns guardiões ali na escola, né? São as turmas. A turma da Orange, que é a turma de 2 a 3 anos, eles são responsáveis por separar as tampinhas. A gente tem um projeto muito legal de arrecadação de tampinha, e esse valor a gente doa essas tampinhas para uma ONG e eles convertem esse valor para ajudar crianças com câncer. Uau! Então a Orange, que está ali trabalhando, reconhecimento de cores, já separam essas tampinhas, então sempre que chegam eles têm essa responsabilidade, né? A Blue é a turma que cuida da horta. Tá. Então a horta foi, né, reformada no passado e cada turma plantou um canteiro. Então eles escolheram o que eles iam plantar, eles fizeram um estudo sobre as sementes, sobre o crescimento, o que precisa fazer para essa planta crescer, como que ela vai ficar depois. Então cada turma plantou e agora a Blue faz essa manutenção. Então eles regam a horta todos os dias, eles cortam os matinhos que vão nascendo, eles observam o que tem de novo, né? Esses dias nasceu uma melancia. Uau! Alguém plantou uma melancia? Ninguém plantou uma melancia. Então, peraí, mais um objeto de pesquisa, né? Vamos entender de onde saiu essa melancia. Até eu tô curioso agora, viu? Sim. A Green é a turma que recicla o papel. Você sabe que escola, né, produz muito papel, né? E o nosso viés, né, o nosso foco principal é reduzir o lixo que a gente produz na nossa escola, né? Um dos nossos maiores objetivos. E produzindo muito papel, a forma de reaproveitar isso foi fazendo papel reciclado. Então, eles rasgam o papel, deixam de molho, batem no liquidificador, colocam na tela, deixam secar. Então, é uma força-tarefa e eles adoram o processo. E aí, a Red, que é a turma dos mais velhos, eles cuidam da composteira da escola. Então, tem uma composteira, né, com resíduos orgânicos, tem minhocas, então tem que ter uma manutenção ali. E eles, por serem os mais velhos, né, eles ficam com essa responsabilidade para eles. E é muito legal, né, porque são projetos que faz sentido para as crianças e que eles vão levar para a vida. Nossa, eu acho fantástico. Realmente, eu não tinha. A gente acaba conhecendo muitas escolas que têm alguns trabalhos, mas acho que tenha um projeto tão amplo como esse, realmente eu não tinha visto ainda. Muito interessante. Eu acho que ajuda em todas as outras áreas do conhecimento, né? Você tá. Com esse viés, a questão me chamou a atenção também do ensino por projetos, né? Sim. Então, aqui na Educativa a gente tem até alguns cursos que falam sobre isso, né? O PBL ali, que é você realmente trabalhar o ensino por meio de projetos, e hoje vocês têm essa linha ali, né? Que você trabalha ensinando com base num projeto. Como que seria isso lá para vocês? Isso é algo que também que é natural pra gente, porque há 14 anos acontece Já dessa é. forma, né? A gente não acredita nesse ensino por apostilas, né? A gente acredita que tem que ter significado para as crianças, né? Então tem que partir do interesse deles, ainda mais na educação infantil, né? Então é aquilo que eu te falei, a gente faz uma sondagem no começo do ano para entender esse tema de interesse, né? Então, a turma demonstra muito interesse por dinossauros, outra por insetos, outra por países. E aí a gente vai elaborando, né, esse projeto com base nesse interesse. A gente não tem o projeto fechado, né, o ano inteiro, então não é assim, vai ser sobre dinossauro, a gente já elabora todas as atividades. Não, a gente vai trabalhando muito a escuta. Então a gente planeja as nossas atividades com base no que eles estão falando, no que eles estão trazendo, nas curiosidades, nas perguntas, nas hipóteses deles. Claro, a gente tem um olhar, né, muito para a BNCC, para o que a gente quer, o que a gente tem de objetivo mesmo nessa questão de desenvolvimento. Então, como
como a partir desse projeto dos insetos eu posso trabalhar matemática, como eu posso trabalhar alfabetização, como eu posso trabalhar coordenação motora fina, grossa, oralidade. A gente tem esse olhar, né? Mas a gente vai indo muito por esse caminho que é trilhado por eles, porque eles são os protagonistas. Uhum. Incrível isso, muito bom. Eu queria trazer um tema aqui para a gente bater um papo sobre falar um pouquinho mais aprofundado e trazer sua percepção, né, como gestora escolar hoje dessa relação escola e família, né? A gente até falou aqui rapidamente antes de começar a gravação sobre a série aí Adolescência, que chamou muito atenção na Netflix, foi tema nas últimas semanas, porque traz uma denúncia social mesmo, né, sobre novos formatos de bullying. Né? O bullying ele vai se caracterizando e ali agora fala sobre essa questão mais do relacionamento afetivo, né, do bullying e etc. Então, eu queria saber para você, desde ali dos pequenininhos, né, como que é importante que a escola e a família estejam integrada? Como que vocês tentam fazer isso? Se tem reuniões periódicas, se tem algum outro tipo de reunião, de encontro, como você acha que isso é importante para o cenário atual e para o desenvolvimento da criança como um todo? E o que vocês lá, especificamente, têm tentado fazer para isso? Olha, olhando a nossa trajetória, eu acho que cada vez mais a gente vem ampliando essas oportunidades de ter esse contato com a família, né? Uhum, Então, hoje a gente faz reuniões semestrais, individuais, né, com a família, então, para conversar sobre aquela criança em específico. uhum. Fora isso, né, quando tem alguma situação, quando a gente percebe alguma situação, a gente sempre chama essa família, né, não espera esse fim de semestre para isso. Nós fazemos também as reuniões de começo de semestre, que são com todas as famílias, que a gente sempre procura trazer uma pauta, assim, um tema, né? Uhum. Autorregulação, mordidas, temas para trabalhar com essas famílias. Sim. A gente tem uma reunião de fim de semestre com todas as famílias para apresentar o trabalho feito, né, ao longo do semestre. Então, hoje a gente faz documentação pedagógica, que é um trabalho lindo, né? Um conjunto de mini histórias escrito pelas professoras que narram esses processos Olha que das legal. crianças. Então, é um trabalho que me orgulha muito, assim, que tem essa demanda das professoras, né? E eu valorizo muito cada uma delas por esse trabalho, mas Uhum, que ao fim, né, do percurso brilha os nossos olhos, né? uhum. E hoje em dia nós fazemos o projeto Família. Nesse projeto Família, a gente abre algumas datas, né, no ano, para a família se inscrever e executar alguma atividade com as crianças da turma do filho dela, né? Uhum. Então, vem vó, vem vô, vem tio, vem Ah, tia, que e legal. executa uma atividade, né, com eles. E aí eles sempre pedem a nossa ajuda, né? Alguns já têm um pouquinho mais de criatividade. Então, teve um dia que um vô trouxe, né, veio com um carro, não era um Fusca, era um outro carro bem antigo, assim, parou na baia da escola e as Uhum. crianças foram lá ver a Que antiguidade. legal. Já veio um tio fazer um show de mágica também, que foi super legal. Aham, A avó que vem compartilhar o bolo, a receita do bolo que o neto dela mais que gosta, então faz essa incrível receita. isso. Então a gente procura abrir as portas mesmo para esse contato com a família. Esse projeto tem sido incrível, né? A gente começou no ano passado e esse ano a gente falou, não, vai ter que ter de novo, é um projeto muito legal. As crianças ficam muito animadas e é algo que fica na memória deles, né? O dia que minha avó veio Oh, fazer meu bolo favorito com os meus amigos. oh. E não é aquele, e deixa de ser aquele mundo estranho, né? Porque na perspectiva da criança, a relação que se tem hoje é, a minha casa é uma coisa, e a escola é outro universo completamente oposto. E o que a gente tem tentado comunicar e trazer é que a criança, como esse ser complexo, né? Ela olhando para isso, ela pode ter alguma dificuldade de enxergar coisas tão distintas, né? Então, quando você fala de uma avó que vai para o ambiente da escola para preparar um bolo, né? Uma receita que ela, eu acho isso incrível, porque a criança olha para isso e ela naturalmente entende. Há uma conexão. Poxa, minha avó está na escola, ela está lá em casa também, mas, né? Eu acho que é muito sobre isso, sobre você tentar trabalhar isso na cabeça da criança sobre essa conexão, né? Sim, e tem os eventos também, né? Mostra Aham. cultural, Dia da Família, que a gente busca aproximar essas famílias mesmo, né? E é aquilo, né? A gente proporciona oficinas para eles, eles vão, se sujam, a gente observa, né? As famílias saindo descalça depois no fim do dia, mas todo mundo feliz. Assim, teve uma mostra cultural que eu não esqueço. Tava muito calor, né? E lá na escola, Aham. naquele quintal, a gente tem um chuveirão.
Ah, que é a sensação das crianças, né? aham. E aí no fim do dia, né, do período do evento, a gente ligou aquele chuveirão e as famílias ali embaixo brincando com as crianças. Então é uma cena assim que anima a gente, sabe? De Sim. que olha, as famílias estão aqui, estão com a gente está caminhando junto com o mesmo objetivo, Com né? o mesmo objetivo, um apoiando, e diferentemente do que a gente infelizmente vê em alguns cenários, onde parece que foi gerada uma inimizade, né? Como se fossem inimigos mesmo, o professor tendo que ali defender sua atuação, porque os pais estão cada vez mais combativos contra a escola, contra o professor. Eu brinco muito aqui que na minha época se ia um bilhete, uma anotação minha para minha mãe, a primeira reação dela era virar para mim e falar assim: o que que você fez? Ela já entendia que a escola não ia mandar um bilhete à toa, porque não tem mais nada a fazer. Não, de fato, houve um fato novo ali Uhum. que aconteceu alguma coisa, então ela já partiu do. O que que você fez? Hoje eu vejo que o mundo mudou. Se vai uma comunicação para a família, em muitos casos, que fizeram com você? Né? Então, a gente precisa entender essa mudança, mas proporcionar realmente ambientes de unidade, né? Poxa, vamos nos unir aqui em prol da criança, em prol do desenvolvimento. Não somos inimigos, pelo contrário, né? A gente fala muito aqui que o grupo do WhatsApp é um desafio para as escolas, né? Porque suscita opiniões fortes, aquela coisa ali do bando, né? De estar todo mundo junto falando, e às vezes a pessoa ela nem está tão desapontada contra a escola, mas aquele grupo ali suscita questões mais duras, etc. Mas em contrapartida, que bom que vocês têm conseguido fazer essas ações que geram essa harmonia. Acho que é isso que é importante, né? Uma harmonia entre família e escola para que o aluno vá bem, né? E essa proximidade, né? Hoje eu Uhum, sinto que nós estamos cada vez mais próximos, né? Escola e família, com essas ferramentas, com esses eventos, com essa oportunidade, né? Porque a gente dá oportunidade para a família. E querendo ou não, mesmo aquela família que não marca a criança, começa a perguntar, né? Quando que você uhum. vai? Quando que você vai? Eles até me ligam, Bia, olha, tá cobrando, quer que eu vá na escola? O que que eu posso fazer? Eu não, vamos juntas. Então, a gente pensa juntas, olha, aqui eu tenho isso, o que que você acha de fazer isso? E Aham. acaba fluindo e sendo positivo para os dois lados. Nossa, muito bom. Tem um tema que também está entrelaçado aí com essa questão da série, mas não só, né? Até no cenário regional brasileiro, a gente percebe muito que é a questão socioemocional da criança. E aqui eu quero trazer dois paralelos: socioemocional da criança e socioemocional do professor, né? Porque a educativa, nosso principal público aqui são os docentes. A gente quer trazer luz ao professor, que seja ressignificada a importância do professor no Brasil, né? O quanto um professor ele precisa ser valorizado, não de discurso, mas de fato, né? Com ações. Por isso que a educativa existe, é uma valorização ao professor. Você Uhum. precisa ser equipado, precisa ser valorizado, treinado, né? Essa questão da inclusão, por exemplo, é um tema tão importante que as crianças de fato precisam ser incluídas, não tem, né, que ser apenas por um peso de lei. Mas e o professor? Ele está sendo treinado para receber essa criança? Ele Uhum. sabe lidar com cada situação específica, né? Então a gente olha muito para o professor também. Mas vamos começar falando da sua percepção do que você tem notado, né? Já nesses seus anos atuando desde lá como assistente até agora como coordenadora, de mudanças que têm acontecido na mente dessas crianças, comportamental delas, talvez. O que eu ouço muito é uma mudança de comportamento, seja pelo excesso de tecnologia que se tem em casa. Às vezes, na escola é proibido, mas quando chega em casa há um excesso de tecnologia em cima dessa criança, vai muito para a tela. Você vê alguma relação disso? Como que estão nossas crianças ali, aquela sua amostra, né, de mais ou menos 120? Como que você vê o socioemocional delas? Está tendo desafios e como que vocês têm tentado lidar com isso? Sabe qual que foi a maior diferença, assim, que eu reparei ao longo dos anos nas crianças? Hoje eu percebo que elas estão cada vez mais rápidas e sem paciência. Hum, Então elas querem fazer tudo com muita rapidez, elas querem a resposta de prontidão, elas querem ser atendidas de prontidão e não tem essa paciência, não tem esse de esperar mesmo, né? E essa foi uma reflexão que nós fizemos, né, enquanto equipe muito forte ano passado, porque
quanto a nossa rotina também não pode alimentar essa ansiedade neles, essa agitação, né? Uhum. Eu ouvi o Paulo Fock falando ano passado, e isso me marcou muito, né? De como a gente oferece tudo novo para a criança. Então, ela chega na escola, tem uma atividade nova hoje, uma atividade nova amanhã, tudo novo, tudo novo. E ela não tem o tempo de repetir um processo, ela não tem tempo de demorar em um processo, porque tem um novo acontecendo Uhum. ali o tempo inteiro. Não E a se gente acostumou com nada ainda. não. Aham. E aí isso acaba gerando essa ansiedade nela, né? Então, foi até uma reflexão que eu fiz com a equipe. Calma, vamos respirar. Então, a gente ofereceu essa proposta, esse espaço para ela. Por que que a gente tem que trocar amanhã de espaço? Por que que a gente não pode deixar esse espaço uma semana, 2 semanas, né? Então, eu acho que tem muito, né, questão da tela também, porque querendo ou não, no YouTube eu observo, né, as crianças no YouTube, não na escola, mas às vezes a gente vai num restaurante, algum outro Aham. ambiente, a gente observa. Eles não terminam de assistir um vídeo. É, Eles vão passando, é passando, verdade, eu já notei passando, isso. passando. Então, eles já têm isso muito forte, né? Isso já é muito alimentado em casa. Então, enquanto a gente puder trazer eles para olhar mesmo, observar com calma, contemplar a natureza, olhar que eles observaram que apareceu a folhinha da melancia, né? Que é aquilo? Que folha é essa que a gente não plantou? Contemplar o céu, procurar o pássaro, observar a nuvem que está mudando de forma, ter esse tempo, né? Esse tempo, esse ritual. Né? A gente trouxe muito forte também na nossa rotina o ritual, que foi se perdendo ao longo dos anos, né? Então, o ritual de colocar a mesa para o jantar, o Hum. ritual de organizar o ambiente quando chega, né, quando termina de explorar. Então, eu acho que essa questão da agitação dessas crianças é o que mais me preocupa, que é um gatilho para essa desregulação emocional, para essa impaciência, né, para essa questão do Uhum. conflito no brincar, que o amigo tem que emprestar o brinquedo na hora, ou eu desorganizo. Então, acho que muito está ligado aí essa questão da ansiedade que a gente acaba alimentando inconscientemente. Uhum. Nossa, foi muito oportuno você falar sobre isso, porque eu tenho crianças, né, na família e eu observo muito isso também, né, essa desorganização, muito mesmo por não saber mais esperar, por não aguentar, né, parece que elas não aguentam, né, algo mexe muito com elas ali que eu não vou esperar, eu quero esse estímulo, né? Igual do YouTube. Eu quero o YouTube na vida, em tudo. Ah, não gostei do amiguinho, sobe o vídeo, né? Não gostei do professor, sobe o vídeo. E a vida real não é assim, né? Então, eu acho que até nisso a relação com as famílias é bacana, né? Porque quando você tem uma liberdade e não se tem que pisar em ovos com a família, Uhum. poxa, será que essa criança não está muito no celular quando chega em casa? Aí a família não vai pegar mal. Uhum. Não, porque te conhece, sabe que o que você está falando é pro bem da criança, né? Exatamente. Ah, não tô falando mal de você. Eu sei qual é o perfil das famílias. Homem e mulher que trabalham, correria, os responsáveis que trabalham. Muitas vezes não tem tempo, né? Não está dando o celular porque é a única opção às vezes, mas poxa, será que não está muito nesse celular, né? Então essa conexão com a família é muito importante nesse sentido também. E agora, eu queria saber de você, como que você tem notado também a saúde emocional dos professores, né? A gente tem alguns dados que preocupam, né, nacionalmente aí, falando sobre burnout, um esgotamento emocional por parte dos professores, né? E em alguns aspectos se vê muito uma reclamação por não ter um amparo da direção, da gestão escolar para isso, Uhum. né? Como que vocês tentam ali olhar para o indivíduo, para o coração, para as emoções de cada um ali e saber entender a necessidade de cada um? Olha, eu como tive a experiência, né, senti na pele as dores de um professor, eu vim para a gestão querendo trazer melhorias mesmo, trazer um ambiente confortável não só para as crianças, né, não pode ser acolhedor só para as crianças, precisa Sim. ser acolhedor para os professores também. Então, fui investindo, né, buscando estratégias para tornar esse processo mais tranquilo, inclusive para os professores. Então, quando a gente trouxe, inclusive, essa questão, né, de, olha, vamos fazer as coisas com calma, né, vamos observar, viver um dia de cada vez. Claro, tem que ter o planejamento, mas
às vezes a gente vai precisar repensar ali, a gente pode ser mais flexível, né? A gente pode dar mais tempo para um processo. Isso não foi pensando só nas crianças, né? Foi pensando nos professores também. O que eu percebo muito é que os professores, né, assistentes, chegam com uma cobrança, uma autocobrança Uhum. muito grande, né, de ser produtivo, de entregar, de ter resultado. Mas o que é ser produtivo, né? Principalmente na educação infantil. Aham. Será que ser produtivo não é você ter o tempo de sentar e escutar o que aquela criança fala enquanto ela brinca? Será que o ser produtivo não é aproveitar uma tarde chuvosa e tomar um banho de chuva com essas crianças? Uhum. Então, é isso que eu venho trabalhando com os professores, né? Calma, a gente não está exigindo isso de você. Vamos pensar de uma outra forma, né? Até os relatórios. Eu brinco, né? Tem uma professora lá que morro de orgulho dela, né? Mas ela tem essa cobrança, né? E o relatório dela cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E ela ficando, né, sobrecarregada com aquilo, querendo ou não. É. E aí foi quando eu trouxe para ela, Bia, a gente não trouxe, né, essa questão de quantos slides, quantas páginas tem que ter. Será que a gente não consegue trazer isso de forma mais sutil para se tornar um processo mais leve, inclusive para você, né? Porque querendo ou não, época de relatório, quem é professor sabe, é uma época que deixa a gente sobrecarregada, né? Que a gente tem Uhum. que se dedicar a essa escrita, a gente faz isso em casa, então é uma demanda a mais, né? Então esse olhar mesmo de calma, a gente está aqui, a gente pode pensar juntos, né? Uma coisa que me enche de orgulho na Equilibrium é que a gente trabalha muito a escuta. Então, Uhum. nada é regra. Tudo a gente pode conversar, pensar e melhorar, né? Tanto que muitas coisas a gente foi ajustando ao longo dos anos, né? Ouvindo os professores, poxa, o relatório não está funcionando desse jeito. Então vamos sentar, vamos pensar em como que a gente pode fazer para tornar esse processo mais tranquilo para vocês. Então essa escuta é muito importante, né? Eu falo para todo mundo, a minha porta está aberta, vem, conversa e respira, né? Não tá bem? Me Uhum. liga, eu falo para as meninas, né, que às vezes eu não olho o WhatsApp, me liga que eu vou aí na hora. E às vezes acontece mesmo, Bia, vem aqui um pouquinho, eu vou, a gente troca, fico com as crianças, respira, porque todo mundo precisa desse tempo, né? Às vezes a gente não tá bem. E esse tempo para Uhum. sair, para respirar, para se acalmar faz parte, é um exercício que a gente ensina para as crianças, né? É. Olha, você não tá bem? O que que você acha de a gente ir ali, se acalmar, respirar, né? A gente oferece essas estratégias para as crianças, por que que a gente não usa, né, na nossa Uhum. prática? Verdade. Hoje ali o seu time conta com quantos professores? Hoje nós temos 7 professoras 7. Tá. Mas tem um time também de de assistentes. assistentes. Isso. São A mais gente quantos? conta com 2 assistentes por turma, então são 14 assistentes. 14 assistentes. Essa a faixa etária hoje dos seus professores é bem variada, é mais ou menos como ali? Olha, eu acredito que é variada, mas a grande parte da concentração é uma turma mais jovem, Mais assim, jovem. mais da minha idade, né, antes dos Aham. 30. Tem Aham. algumas, né, que é depois dos 30, mas a maioria tem menos que 30 anos. E agora as assistentes, né, chegando também pra gente, tem assistente de 18, 19 Uhum, anos, né, uhum. começando a pedagogia, então é um outro olhar, É. né? A gente está também no meio de uma grande discussão aí, né? Como que se trabalha com a geração Z? Como que se trabalha com esse pessoal que está chegando agora no mercado de trabalho, né? E eu tenho uma fala que é o seguinte: a gente pode ficar aqui do lado da gestão falando mal. Não Uhum. dá, não querem nada com nada, são descompromissados, desistem muito fácil. O que de fato, às vezes, a gente consegue visualizar. Mas se a gente também só fica reproduzindo essa fala e não sabe olhar para essa geração e entender, poxa, o que que eles têm que a gente não tem ou que outras gerações não tiveram? Será que não dá para a gente intencionalmente olhar para eles, capturar o que eles têm de inovação, né? E tentar lapidar a vocação deles? Porque eu acho que um grande papel de uma gestora de pessoas é lapidar vocações. Sim. Ela quer ser uma professora, ele quer ser um professor. Então, quem está na gestão também ajuda a lapidar esse vocacionado e etc, né? Como que você tem lidado, né, com essa nova geração que está chegando ali no Equilibrium? Como que você lida com eles? Quais diferenças você nota? E se você concorda com essa importância
de lapidar esse pessoal, né, de ajudar eles e não ficar só nessa crítica constante, né? Sim, eu torço muito pelo crescimento, né, dessas Uhum. pessoas. Então, quando entra uma assistente lá na escola, eu já na minha cabeça projeto ela como professora, né? E penso no percurso que a gente tem que trilhar para chegar até ali. Então, o que que eu posso fazer, né, para contribuir com esse processo? Eu tive, né, na minha formação uma coordenadora que foi muito importante, né, para a minha formação. Então, ela tem uma pessoa que fala para mim, né? Ela te pegou no colo, e realmente, ela me pegou no colo, né? Uhum. Me mostrou, né, me ensinou muito sobre essa abordagem projetual, então teve muito a acrescentar na minha carreira e eu queria ser essa pessoa para essas assistentes também, né? Então, quando elas entram na escola, eu já me imagino, né, trabalhando isso. Então, é com a conversa, é com a escuta, é com a orientação, é com a opção de formação. Eu sou aquela pessoa que manda no grupo, ó, aqui tá uma lista de formações, essas são gratuitas, essas não são, né? Para Uhum. que a pessoa tenha esse interesse em buscar mesmo. Mas uma coisa que eu percebo nessa geração também, assim como nas crianças, é que são pessoas mais imediatistas. Uhum. Não querendo generalizar, né? Algumas pessoas não se encaixam nisso, mas talvez não tenha essa paciência, né? A minha trajetória foi uma trajetória rápida, né? Se você for Uhum. observar 9 anos do dia que eu entrei na área da educação até me tornar coordenadora, e as pessoas desses 9 anos já pensam, nossa, é muito tempo, né? Então queria que a coisa fosse mais rápida, mas tem um processo ali, né, para ser percorrido antes que isso aconteça, né? Tem um processo a ser percorrido antes de você assumir uma turma. Então é esse o nosso desafio, né? Mostrar para elas, olha, tem esse caminho, a gente tem que ter paciência para trilhar esse caminho para a gente chegar nesse objetivo. Vamos juntas, eu tô com você, o que eu puder fazer. E é esse diálogo que acontece ali entre nós. Maravilhoso. Isso é muito bom, né? Se esse profissional novo que está chegando, ele olhar para a gestão como, poxa, é alguém que eu tenho que superar, né? E não alguém que vai me ajudar. Se torna o processo todo muito mais complexo, né? E a Uhum. gente vê outros dados alarmantes aí. Um dos motivos pelo qual a educativa surge é um dado que aponta que até 2040 vai ter uma falta no Brasil, né, de 200 mil professores. Uhum. Será que não é porque muitos gestores, quando chega a geração nova, não tem essa. A gente fala aqui, né? Intrinsecamente, essa geração Z já é impaciente. Mas Uhum. também, às vezes, muitos gestores são impacientes com os impacientes. Exatamente. Aí você perpetua um cenário onde você vê gente que está começando a desistir. Eu vou para Uhum. outra carreira, eu vou fazer outra coisa da minha vida, porque não dá, né? Não tem paciência, não quer ensinar, não quer passar o que eu preciso. Muitas vezes o complicado é não querer ter a paciência que tiveram com a gente. A gente sempre teve alguém, eu tenho na minha vida, alguém que passou pela minha história, que me deu um destino, que falou, ó, faz isso, isso e isso, Sim. trabalha assim, se porta desse jeito. E vai chegar uma hora da gente também fornecer isso para alguém, Uhum. né? Dar destino, o que eu falo é isso, cara, ó, faz isso, muda aqui, né? Então, eu acho isso fundamental. A gente está encaminhando para o final, mas eu queria te fazer uma pergunta que você trouxesse a visão de como está isso na educação infantil ali, na sua fotografia local, sobre a questão da inclusão das crianças, né? Ali, hoje você tem crianças neurodivergentes, qual que é a proporção desses 120 alunos? Você consegue dizer um pouco sobre isso? Nós temos, sim. Na educação infantil é um pouco diferente, né? Porque algumas crianças, né, em alguns casos, o diagnóstico vem um pouco depois, Tá. né? Então, o TDAH, por exemplo, que é diagnosticado após os 5 anos. Então, algumas crianças não têm diagnóstico, mas fazem um acompanhamento, né? Tem um estudo de caso ali. Outras já têm esse diagnóstico, né? E o que a gente faz, na verdade, é o que a gente faz com todas as crianças, que é esse olhar individual, né? Como a Hum, minha criança chegou, como eu gostaria que ela saísse, o que eu posso fazer para auxiliá-la nesse percurso, né? O que que eu vou proporcionar para dar condições para que essa criança desenvolva de forma integral. uhum. E na perspectiva do professor, é, a gente ouve relatos, como eu disse aqui, às vezes muito no setor público isso, né? Não tanto no privado, mas onde, obviamente, a escola quer incluir, as famílias precisam que ela seja incluída, mas o professor ele ainda não consegue Uhum, fazer essa inclusão porque
é igual você falou, o olhar individualizado dá trabalho, Uhum. né? Ele não é um estalar de dedos, um passo, ó, vamos olhar cada um por um, né? Sim. Isso dá trabalho, né? E requer uma atenção específica do professor. Lá vocês têm tentado auxiliar o professor, o time de professores, igual você falou, né? Acho que já responde. Olha aqui, pessoal, tá aqui a lista, né, das formações. Tentem olhar para isso. Acho que a inclusão precisa muito disso, né? Os professores estarem com essa formação continuada para que estejam abastecidos. Mas vocês, de que forma tentam dar esse apoio para o professor, que é o que vai incluir, não apenas o professor, né? Todos os educadores que a gente chama ali no ambiente escolar, mas principalmente o professor de sala de aula. Como que vocês tentam dar esse suporte para eles? Tá, primeiro a gente trabalha a escuta, né? A mesma escuta que a gente trabalha com as crianças, a gente trabalha com os professores. Então, Legal. ali na nossa reunião semanal, eu escuto as dores desse professor Hum, e, em alguns casos, eu marco algumas observações, né, da criança. Então, olha, eu tô tendo dificuldade com essa criança, ela apresentou esse comportamento. Então, eu faço essa observação, a gente faz essa comunicação com as famílias, né? Em casos de crianças que já têm um acompanhamento, né, a gente chegou a fazer uma sala de reunião enorme, né? Com fono, com TO, com psicóloga, com coordenação, professor, os pais. Então, uma sala com 9 pessoas com o mesmo objetivo, né? Que era hum, oferecer um ensino de qualidade, né? Um desenvolvimento integral para essa criança. Então, eu acho que essa parceria, né, entre escola e família auxilia muito também nessa questão do professor. E vou te falar que essa é uma grande diferença que eu percebo entre a instituição privada e a pública. hum, Porque uma das minhas maiores dificuldades na rede pública foi essa questão da inclusão, né? hum, Lá tinham muitos casos, né, de crianças neurodivergentes e a gente não tinha um respaldo, a gente não tinha uma orientação, a gente não tinha uma comunicação com as crianças, com as famílias. Então, eu não esqueço de uma criança, né, que me marcou muito, um menino, que eu percebia alguns comportamentos nele e aí eu fui na coordenação e falei, olha, vamos olhar para isso, né? Tá surgindo esse comportamento. Acho que a gente pode investigar, né? Todos utilizando essa e essa estratégia. Percebi que essa deu certo, mas essa nem tanto. E aí começou-se um estudo de caso ali, né? E a gente conversou com os pais e rapidamente saiu um diagnóstico, ele começou a fazer terapia. Mas aí eu comecei a me perguntar por que isso não tinha acontecido antes, né? E hum. nessa investigação do porquê que isso não tinha acontecido antes, eu entendi que é porque dá trabalho. Essa investigação de caso, às vezes não tem o respaldo da gestão, é uma coisa que a professora tem que muito ali batalhar para que aconteça, né? Uhum. E não deveria ser assim, né? Então, essa foi uma situação que me marcou muito, né? Enquanto eu trabalhei na prefeitura, eu me desdobrava, né? Eu tinha uma turminha ali de segundo ano, né? Eles tinham 8 anos, e era uma turma bem diversa, assim, né? Uhum. Questão de alfabetização, com hipóteses diferentes. Eu tinha aluno pré-silábico, tinha silábico alfabético, tinha Nossa. ortográfico, tinha Aham. inclusão. Então, eram planejamentos muito diferentes. Eu lembro que eu fazia 5 tipos de planejamento para uma atividade, né, para conseguir atender todos. E aí é uma demanda muito grande que acaba sobrecarregando o professor e fazendo com que ele, né, acabe buscando outras áreas. Sim. Hoje em dia, na instituição privada, eu percebo isso um pouco diferente, né? Eu percebo que essa comunicação entre escola e família, né? Não sei se é na Equilibrium ou se é realmente uma questão da instituição privada, é uma coisa que caminha com mais facilidade. Então, a Sim. gente tem uma abertura, a gente tem um acesso maior a essas famílias e a gente vai em busca desse objetivo em comum. Muito bom, muito bom. Beatriz, foi muito legal. Acho que assim, eu aprendi muito com você aqui hoje. A gente pôde aprofundar em temas muito interessantes. Quero te agradecer mais uma vez. E agora, se tem a oportunidade, pode fazer isso direcionado para a câmera, de passar os seus contatos, porque às vezes alguém que está nos assistindo quer continuar esse bate-papo com você, quer saber Sim. mais, quer saber se tem vaga lá na Equilibrium, né? Uhum. Muitas vezes se abrem oportunidades, enfim. Compartilha como essas pessoas te alcançam, seja por um e-mail, suas redes sociais. Fique à vontade para fazer isso direcionado à câmera. Bom, convido vocês a seguir a escola no Instagram, é @escola_equilibrium. E se vocês quiserem me mandar um e-mail, também podem ficar à vontade, é beatriz@escolaequilibrium.com. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui. Acho que a nossa conversa foi muito produtiva, de Uhum. fato.
e só agradecer mesmo. Isso aí, muito obrigado. Se você quiser realmente vá lá conhecer o Equilibrium, me chamou muita atenção essas inovações da escola, muito bacana mesmo. E te agradecer, você que ficou até aqui com a gente nesse bate-papo, tenho certeza que foi muito enriquecedor, você aprendeu muito assim como eu. E mais uma vez agradecer a Engenhoteca, a empresa que tem acreditado na educação brasileira, patrocinado aqui o nosso podcast. Conheça mais acessando o QR Code, empresa de cultura maker, Steam Robótica. E também, se você é professor, conheça a Educativa Streaming Education. É uma plataforma inovadora no estilo Netflix. Então, não é aquela coisa cansativa de fazer curso, não é aquele processo chato, é diferente. A gente pensou em tudo isso por meio de pesquisas, ouvindo os docentes, o que eles gostariam de ter em uma plataforma, a gente escutou e colocou ali na Educativa Streaming Education. Mais de 60 cursos, mais de 10 trilhas de formação e detalhe, todas elas com certificado válido pelo MEC, porque hoje a Educativa tem parceria com uma universidade que nos possibilita essa chancela. Então, se você é do setor público, você já tem garantido aí a sua pontuação para o seu crescimento e também o aumento salarial, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Episódios novos toda sexta-feira às 18 horas no canal. Se inscreva para acompanhar e também nos ajude a compartilhar os episódios, tá bom? Te espero aqui. Até mais, muito obrigado. Tchau, tchau.